Boa tarde a todos. A gente vai estar esperando mais aqui uns 3, 4 minutos para que todos possam fazer o login na plataforma. Logo a gente vai estar começando nossa apresentação, nosso debate sobre as novas tecnologias nesse cenário desafiador, né? Denis, você está falando de algum museu aí? Sim. Tanto quadro que tem aí na... Estou sentando aqui no Louvre, em Tá Paris. Bom. Ou pode ser o MASP. No atual cenário, acho que está mais para o MASP, né? Está mais próximo. Sim. Mas você mudou também ou tem um espaço aqui um fake? Não, essa plataforma não tem como fazer o... Como se chama, Eric? Blur? Blur, nem mudar o fundo. O mundo de Matrix, né? De qualquer maneira, o Luiz estava colocando praia do Rio de Janeiro. Isso não é muito bom aqui de colocar isso atrás, né? Sabe o que pode passar atrás, né? Bom, vamos lá? Vamos começar? Bom, queria agradecer primeiramente a presença de todo mundo aí nessa apresentação. Meu nome é Luiz Vieira, eu sou gerente de marketing da Genetec para o Brasil e América Latina, e hoje a gente vai falar de um tema que é bem interessante, né? Que é como a inovação, né, pode ajudar você a enfrentar os novos desafios aí nesse cenário, né? Para isso, a gente tem aqui com a gente hoje duas pessoas, né? O nosso vice-presidente, Denis Coté, né? O mais canadense dos brasileiros, ou o mais brasileiro dos canadenses, não sei ainda, mas já está há muito tempo no Brasil, na Genetec desde 2012, está com a gente. E também temos o Eric, nosso engenheiro de aplicação, que está com a gente aí cerca de 2 anos na Genetec. Eu acho que vai ser algo interessante que vai ser debatido. Muita mudança está tendo na aplicação das soluções e até coisas que o próprio cliente final informa para a gente. E uma coisa interessante agora é saber o que é temporário, o que é permanente, né? A gente vai saber um pouquinho mais disso. Então, o Denis vai começar falando dando uma visão geral das soluções nesse novo cenário, o que é temporal, o que a gente acha que é permanente. Por exemplo, só um exemplo simples é um cardápio de restaurante, né? É uma coisa que foi para o mundo digital e eu acho que não tem mais volta. Eu acho que vai ser difícil a gente voltar para o papel. Depois o Eric vai estar falando com a gente mais a fundo dessas inovações tecnológicas e depois a gente vai abrir para perguntas e respostas.
Então, se vocês quiserem, a qualquer momento, botar aí no chat, no próximo slide, a gente vai ter como você fazer as perguntas e respostas. Você pode estar mandando, e nos 15 minutos finais, a gente vai estar respondendo. De preferência, a gente vai tentar responder todas as perguntas. Então, uma boa reunião a todos. A duração aproximada vai ser de 1 hora, e mais ou menos 45 minutos para a apresentação e 15 minutos para as respostas, as perguntas e respostas de vocês. Bom, acho que eu já falei demais aqui. Passo a bola agora para a Dani Codê, nosso vice-presidente América Latina e Caribe. Isso, não? Isso, Dani. Boa tarde. Vou falar um pouco aqui da Genetec. Não quero falar muito da Genetec, porque só vou dizer que é uma empresa de software, 90% do produto nosso é software. E somos localizados no Canadá, e aqui no Brasil temos um negócio muito bom. Começamos, como o Luiz estava falando, em 2012. Agora fizemos um negócio a grandes contas aqui. Temos uma equipe mais ou menos 22 pessoas aqui em São Paulo. E somos responsáveis também Brasil. Começou como country manager do Brasil, agora sou responsável para a Latinoamérica, e a matriz da Latinoamérica colocamos aqui no Brasil. Somos responsáveis para toda a Latinoamérica, com a exceção do México. Bom, não vou falar muito, porque você pode checar isso sobre o site, a receita, o que fazemos, blá, blá, blá. Mas uma coisa que quero falar um pouco, que a Genetec, quando começou o problema do coronavírus, eu me lembro que o presidente da Genetec falou, Pierre Raz, ele estava dizendo uma coisa que não vamos fazer, não vamos ser ambulance chaser. Não sei como dizer isso em português, mas na verdade são advogados lá nos Estados Unidos que vão sentar na sala de emergência de um hospital. Se você vai chegar lá machucado, que tem um acidente, blá, 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 eles vão tentar assinar você na hora para que você possa processar a pessoa que faz isso para você. Entendeu? A pessoa responsável. São coisas que, com certeza, tivemos uma posição que não vamos fazer isso e não vamos tentar fazer mais dinheiro sobre o fato que a pessoa tem um problema agora do coronavírus e que quer solução. Se você veja bem, o Urique vai falar um pouco mais disso, mas o primeiro software que tivemos estava de graça. Não cobramos. O primeiro desenvolvimento que fizemos para cliente, para ajudar a detectar as pessoas e também o contato deles com outras pessoas que poderiam ter o coronavírus, isso foi um software que a Genetec deu de graça para nos clientes. Então, é importante de falar disso porque o coronavírus, uma vantagem que ajuda, na verdade, e que tem muito desenvolvimento do software que aconteceu dentro da Genetec. E agora o que vou tentar, vamos falar aqui do software que aconteceu, mas que achamos que vão ficar lá, que tem sustentabilidade depois do vacina, depois que toda a situação vai voltar ao normal. Eu acho que temos produtos que talvez vão ter aplicação para os clientes e que poderiam usar isso, ok? Só uma coisa que quero falar aqui, porque você sabe que a maioria das pessoas sabe que a Genetec ela decidiu de não se fornecer o software como as câmeras da Hikvision e a câmera da Daiwa. O que você ia falar disso? Que tem pessoas que dizem, uma coisa da política dos Estados Unidos, do Canadá, contra os chineses, porque tem problema de trade entre os Estados Unidos e a China, mas isso não tem nada a ver com isso. São mais de 60 tipos de câmera que você pode usar como software da Genetec, porque é uma plataforma aberta. Mas como somos um fornecedor de software, somos preocupados pelas coisas da cybersecurity. Agora, não é nós que está dizendo que tem coisas que podem ser problemáticas, como alguns produtores da câmera. Na verdade, é a IPVM que testou isso e tem muito relatório sobre o problema da cybersecurity, também
em relação dos direitos humanos. Isso é mais ou menos uma coisa que quero clarificar, que na verdade não temos nada com esse tipo de coisa. Por exemplo, estamos trabalhando agora com uma outra empresa chinesa, vamos anunciar isso daqui 2, 3 semanas, que pode usar também isso como software da Genetec. Não é uma questão do país, é uma questão de fornecedores, e achamos que é a responsabilidade de nós de informar você sobre esse tipo de coisa. Ok, vamos falar agora o que achamos que é sustentável. Vou fazer uma diferença aqui. Tem coisas que a pessoa usa isso, por exemplo, a detecção da temperatura das pessoas com as câmeras lá, e tem muitas pessoas que compram isso. Tem produto que a pessoa comprou e depois não funciona, vou retornar tudo isso. Não sei quem funciona, não quem funciona, mas isso, o que podemos ver agora, que isso é uma demanda que tem um pique. Tem um pique e vai sumir depois. Quando o problema vai ser resolvido do coronavírus, achamos que esse tipo de câmera para detectar a temperatura da pessoa, isso vai cair. E tem pessoa que diz que isso vai começar a cair no próximo mês, ao final do próximo mês. Não sei se vai acontecer no próximo mês ou mês depois, mas isso é uma coisa que vou chamar de temporário. O que vamos falar aqui é as coisas que achamos que têm sustentabilidade, que você pode continuar a usar e pode usar para a aplicação da sua empresa. Para falar disso, o Eric vai falar dos detalhes, mas eu vou mencionar para você o que estou falando, que gerenciamento da ocupação, quando as pessoas vão entrar, quando as pessoas vão entrar na sala, quando as pessoas vão sair, blá, blá, blá. Isso achamos que é um tipo de software que vai ficar lá por muito tempo, porque não tem nada a ver com o Convision, tem as coisas a ver que podem aumentar, como se diz, as coisas mais eficientes para a produção de você ou para o processo de você. Temos também o relatório da proximidade, que o Henrique vai falar, o procedimento, que temos muitas coisas que fizemos o desenvolvimento para melhorar as operações de você durante a período do convite. Por exemplo, se uma pessoa está positiva, o que você precisa fazer, o que precisa ligar, não sei, checar o nome da pessoa que estava em contato com ele, etc, etc. Um pouquinho disso, temos muito software agora que pode ajudar as operações de sua empresa. E, ao final, só para mencionar uma coisa que é mais específica, e toda a relação dos hospitais, tivemos muitas demandas para tentar de minimizar o contato dos médicos com os pacientes. O que aconteceu aqui, que se você vai colocar uma câmera com espelho, com todo o áudio, o contato físico com uma pessoa que tem a doença pode cair de mais de 50%. Isso ajuda muito, muito o personal médico e também todos os equipamentos que ele precisa usar para falar com o paciente. E também o problema maior estava a pessoa que vão roubar o estoque de medicamentos e também desenvolver muito mais coisas para isso. Só vou parar aqui e vou deixar você em a mão muito boa do Eric, que é o experto de todo esse tipo de coisa, que vai falar um pouco mais sobre tudo isso. Agora é você, Eric. Obrigado, Denis. Bom, pessoal, então eu vou falar com um pouco mais de detalhes das soluções que o Denis citou para vocês, né? Antes, só para contextualizar aqui, né, a gente está falando bastante de adaptação para as novas necessidades, para o novo cenário. Isso é uma realidade nova, mas a questão de adaptação é algo já muito antigo nosso, né? E não só a adaptação do ser humano, das pessoas para as novas necessidades, seja como um caso como esse de uma pandemia ou outras necessidades das mais diversas possíveis, a gente sempre precisa de ferramentas para facilitar essa adaptação ou até para possibilitar efetivamente essas adaptações, né? Isso desde sempre, desde quando o homem criou a primeira ferramenta ali para conseguir caçar e depois teve que adaptar essa ferramenta para usar para a agricultura. Até hoje em dia nossas ferramentas são mais baseadas em tecnologia, né? O Luiz deu um bom exemplo para a gente aí do cardápio
virtual, que foi a utilização de algumas ferramentas, de algumas tecnologias já existentes para resolver um problema atual, que é a questão do contato, né? Várias pessoas segurando ali o mesmo cardápio, aumentando a probabilidade de contágio, mas que deve continuar a ser usada aí porque ela resolve outros problemas além dessa questão em si associada à pandemia, né? Então ajuda na logística de confecção de cardápios, no dinamismo para você modificar e alterar um cardápio, etc., né? E falando ainda da parte de tecnologia, no nosso mercado aqui de segurança física, né, segurança eletrônica aplicada à segurança física, não é muito diferente, né? Já há muito tempo que os sistemas de CFTV não são usados só para monitorar e gravar imagens. Sistemas de controle de acesso não são usados só para abrir e fechar portas, né? Então a gente consegue hoje, acho que todo mundo que está envolvido de alguma forma nesse mercado, né, seja fabricante, integrador, usuário, consegue enxergar o potencial que vai muito além do objetivo original dessas tecnologias, dessas ferramentas, né? Como o Denis comentou, a gente consegue usar ferramentas de vídeo, né, além da segurança, para otimizar o desempenho do estabelecimento, avaliar, né, ter métricas aí de avaliação, né, de movimentação de pessoas, etc. E também apoiar nesse momento aí de novas regras, de restrições aí de funcionamento ou normas aí para reabertura e volta ao funcionamento dos estabelecimentos, né? E dentro desse contexto, falando aí de uma das, talvez uma das ferramentas mais evidentes aí ou mais necessárias num primeiro nível nesse momento de reabertura, que é o gerenciamento de ocupação, né? Então, é uma solução que foi criada nesse momento, né, a partir do início da pandemia, mas que aproveita tecnologias existentes, né? A contagem de pessoas é uma solução já conhecida há bastante tempo, contagem de pessoas baseada em vídeo, né, usando uma câmera de segurança convencional, usando videoanálise para fazer a contagem dessas pessoas, ou até a utilização de outros sensores também, né, não só câmeras, não só videoanálise, mas outros sensores, não sei, para aumentar a precisão, enfim, ou para atender alguma limitação que eventualmente uma câmera não atenderia. E aí, em que consiste a ferramenta? Baseado nesses dados de contagem, a gente consegue consolidar esses dados e entregar para o usuário informações que sejam relevantes para esse tipo de situação, né? No caso aí da pandemia, entrega informações baseadas em diversas pontos de entrada e saída de um estabelecimento, entrega informações de quantas pessoas estão naquele momento dentro do estabelecimento, quantas pessoas haviam há 1 hora atrás, no dia anterior, há 1 semana. Então você consegue ter informações em tempo real e informações históricas também, né? E juntando essas duas informações aí em indicadores dentro de um dashboard, por exemplo, é possível ter até a possibilidade de tomar decisões mais assertivas, né? É possível verificar, por exemplo, se em média o dia que tem o maior número de pessoas no estabelecimento é numa terça-feira entre tal e tal horas. Então, o estabelecimento pode colocar mais caixas no local para diminuir o número de pessoas na fila ou o tempo de pessoas na fila e dentro do estabelecimento para permitir que mais pessoas entrem e saiam mais rápido. É possível aumentar a quantidade de pessoas na equipe que fazem a higienização ali do carrinho de compras ou qualquer outra coisa, né? E também é possível, com as mesmas informações, os mesmos dados gerados ali, estabelecer um limite de ocupação para gerar alertas em tempo real. Então é possível a gente definir um limite, né, de ocupação. Esse limite pode variar de acordo com a região, com o estágio da pandemia. Tem estabelecimentos que podem trabalhar com 60% da ocupação, outros menos, outros mais. Então, é possível customizar, né, definir esse limite, ou até mais de um limite, como a gente vai ver aqui nos próximos slides, tá?
Aqui a gente tem algumas imagens que mostram aqui o que eu falei da criação de dashboard. Esse é um exemplo de dashboard que a gente pode ter a quantidade de entradas e saídas de um estabelecimento baseado em um intervalo de tempo, a evolução da ocupação também baseado no mesmo ou em outro intervalo de tempo, quantas pessoas estão nesse momento no estabelecimento, um gráfico que mostra a taxa de ocupação em si, né? Então, a gente pode definir a quantidade de pessoas permitidas ou suportadas no ambiente e esse gráfico vai mostrar a evolução de quantas pessoas tem, né? E relatórios, enfim, a gente pode exibir qualquer tipo de informação consolidada pela aplicação de gerenciamento de ocupação dentro de um painel, dentro de um dashboard. E os alertas, né? A geração de alertas ela pode acontecer de diversas formas. Podem ser diversos tipos de alertas diferentes, né? A gente pode enviar e-mail, pode acionar um alarme, pode reproduzir um clipe de áudio, né? Um som pré-gravado, né? Por exemplo, para automatizar aí a entrada, né? Então, se podem ter 100 pessoas no estabelecimento, quando atingir esse limite de 100 pessoas, o sistema pode exibir uma mensagem no monitor, na entrada do estabelecimento, informando que já atingiu a ocupação máxima e que as pessoas devem esperar que saia alguém para poder entrar, né? Além do vídeo, a gente pode, por exemplo, reproduzir um clipe de áudio nos alto-falantes do estabelecimento, para além da informação visual, dar uma instrução baseada em áudio, né? A gente pode notificar a equipe, né, através de mensagem do celular. Como eu falei, a gente pode ter mais de um nível de ocupação. Eu posso definir que a ocupação máxima é 100, mas quando eu tiver com 90 pessoas dentro do estabelecimento, a gente pode mandar uma notificação para o celular do gestor, do gerente ali do local, para que ele possa mandar alguém lá na entrada, das entradas, para começar a organizar uma fila para, né, evitar tumultos, qualquer coisa. Então a gente pode criar diversas formas de alertas e de automação aí baseada nos limites de ocupação que foram estabelecidos. Inclusive, quando o limite voltar, né, quando sair a quantidade de pessoas que está excedendo ali o limite, ele também pode notificar para as pessoas que estão na fila que já pode entrar, enviar um outro clipe de áudio dizendo que já é possível a entrada de novas pessoas no estabelecimento, etc., né? E esse é um exemplo aqui das ferramentas que a gente acredita que seja durável, que possa ser utilizada mesmo depois desse período de pandemia, né? Ela é uma ferramenta que certamente ajuda nessa questão da verificação de ocupação durante a pandemia, mas pode ser usada para diversas outras aplicações, tanto para outras possíveis doenças, quanto para outras finalidades também. A gente pode, por exemplo, atender uma norma de segurança do Corpo de Bombeiros, né? Então, por exemplo, essa casa noturna tem uma capacidade de 100 pessoas. A gente pode usar essa mesma ferramenta para fazer esse mesmo tipo de controle. A gente pode medir a capacidade de retenção e o nível de atendimento de um evento. A gente pode abrir um evento livre e aí eu vou saber quantas pessoas estiveram dentro do evento. Se o meu evento tem a duração de 1 hora, qual foi a média de pessoas que atenderam esse evento, ou em que momento que começou a ter evasão, que as pessoas começaram a sair, né? Em qual momento da apresentação as pessoas começaram a deixar o evento, enfim. A gente consegue aplicar essa mesma ferramenta para diversas outras situações que não só o Covid, né? Da mesma forma, o relatório de proximidade, né? O Denis comentou que essa ferramenta a gente possibilita que seja identificadas quais foram as pessoas que tiveram um contato ou potencial contato com alguém infectado, tá? Essa ferramenta, a ferramenta que foi desenvolvida pela Genetec sem nenhum custo, né? Então, qualquer pessoa que tem a solução de controle de acesso da Genetec, o Synergis, pode usar esse recurso, que ele aproveita os dados de controle de acesso. Então, no controle de acesso já é, por padrão, normalmente registrado o nome da pessoa, o local que ela acessou, a data e hora que ela acessou aquele local, e com base nisso é possível saber
quem foram as pessoas que entraram naquele mesmo local logo depois e que possivelmente tocaram a mesma maçaneta ali para abrir a porta, encostaram no mesmo leitor biométrico ali para ter o acesso, né? Mas, obviamente, para ter essa informação aí de uma forma manual, usando um relatório padrão de controle de acesso, seria extremamente trabalhoso, além de aumentar o risco de falha humana, né, pela quantidade de informações que precisam ser analisadas. Com essa ferramenta, a gente consegue, então, tendo a informação de uma pessoa infectada, por exemplo, alguém fez o exame e comprovou que está infectado, está com Covid-19, está infectado pelo coronavírus, e avisa o RH da empresa. A partir daí, é possível dizer, eu quero pesquisar todas as pessoas que tiveram, que acessaram os mesmos ambientes que essa pessoa que disse aqui, que confirmou que está infectada, 30 minutos antes ou 30 minutos depois do infectado ter acessado aquele local. Então você vai ter um resultado ali que resume todos os ambientes que essa pessoa acessou e todas as pessoas que acessaram esse mesmo ambiente naquele intervalo que foi definido, né? Seja meia hora, 5 minutos, enfim, a gente define uma janela de análise e define um intervalo de tempo para fazer a pesquisa de pessoas que acessaram antes ou depois da pessoa que notificou que está infectado, né? Então, com isso, a empresa pode tomar algumas decisões, alguns procedimentos, né, de pedir que essas pessoas façam o teste, colocar essas pessoas em quarentena, deixar essas pessoas em casa até sair o resultado, para impedir ali, ser proativo e impedir ali que o contágio seja maior, né? Impedir essa proliferação aí do vírus, né? Então, é uma ferramenta que pode ser usada para essa aplicação, mas para qualquer outra aplicação, qualquer outra necessidade aí que seja preciso verificar ou rastrear uma probabilidade de contágio, seja para doenças graves, como a situação agora, como para situações mais simples, né? A gente pode, eu não quero também que uma pessoa resfriada, por exemplo, passe resfriado para todo mundo do escritório e que isso reduza aí a capacidade de produção ou deixe o funcionário em casa indisposto ou doente, enfim, a gente pode aplicar para diversas situações essa mesma ferramenta de rastreamento de proximidade, tá? Uma outra ferramenta que pode ajudar bastante em uma prática que está sendo bastante adotada, especialmente depois desse momento aqui, né, de pandemia, é o Mission Control, que é uma ferramenta que automatiza e auxilia na criação e gestão de procedimentos, tá? Hoje em dia, com o retorno ao funcionamento, com o retorno de funcionários ao trabalho, muitas empresas estão adotando alguns procedimentos, nem que seja um questionário simples que é tomado ali numa planilha, num Excel, alguma coisa assim, onde alguém faz as perguntas, a pessoa ou o funcionário, o visitante que seja, responde, e aquilo dali é armazenado, registrado, e é usado depois para se criar indicadores, né, verificar a progressão do retorno, etc. E também ajuda na tomada de decisão. Então, se no final desse questionário a pessoa tem um risco ali em potencial de estar contaminado, ela pode ser enviada para casa, pode ser enviada para a enfermaria para fazer um teste mais detalhado, uma coisa mais técnica, mais precisa, né? Porém, como eu falei, muitas dessas empresas usam ferramentas não necessariamente apropriadas para isso, né? Uma planilha, um documento, algumas até em papel mesmo, né? E isso aumenta também a probabilidade de falha, né? Por ser um procedimento algo repetitivo, né? Eu vou fazer as mesmas perguntas para um número grande de pessoas, né? Eu posso me enganar e errar alguma informação que pode gerar um resultado errado aí nos indicadores, e pior, pode gerar uma tomada de decisão errada também. Eu posso permitir que uma pessoa possivelmente contaminada entre no ambiente e contamine outras pessoas. Ou eu posso mandar para casa uma pessoa que não tem essa chance, não tem esse risco, tá? E com o Mission Control, a gente consegue criar
procedimentos dinâmicos, tá? Esse é um exemplo de um procedimento dinâmico com uma série de possibilidades e caminhos diferentes. Tá? Então, a gente teria esse mesmo questionário, né, com as possíveis respostas das pessoas, dos entrevistados, né? E essas respostas ficam registradas, elas são armazenadas e podem gerar indicadores depois. E baseado nessas respostas, o procedimento pode seguir para um caminho ou para outro, né? Vamos pegar um exemplo aqui de uma triagem de um hospital. Então, você vai lá como paciente ou como visitante lá para visitar uma pessoa internada, alguma coisa assim. Você pode precisar responder a algumas perguntas e dependendo da resposta, por exemplo, você é um paciente, então você vem para esse caminho, ou seja, você vai responder essas outras perguntas. Você é um funcionário, você é um médico, um enfermeiro, enfim, alguma pessoa que trabalha no hospital. Ele vem para esse outro caminho para que se respondam outras perguntas, sejam perguntas adicionais, ou seja, para pular uma série de perguntas e ir direto para uma outra opção que eu elimine essas questões anteriores, né? Vamos voltar de novo naquele exemplo do formulário de papel ou numa planilha, né? Se eu tiver todas as perguntas em lista, a pessoa, o entrevistador, né, quem está tomando ali as respostas, tem que tomar a decisão se ele vai fazer essa pergunta para o entrevistado ou não. Né? Então, se a pessoa do grupo de risco tem uma série de perguntas a mais que talvez ele precise fazer. Se ela não é, ele pode pular essas perguntas. E como a decisão fica a cargo do entrevistador, de novo a gente está aumentando a probabilidade de falhas baseada aí em erro humano. E quando a gente cria esse procedimento dinâmico, a gente pode tornar isso automático, né? Então a gente faz com que, baseado na resposta, a gente siga por um caminho ou para outro. Da mesma forma, baseado nas respostas, a gente pode criar uma forma de automação também, uma reação do sistema. Então, por exemplo, se há um funcionário e se depois de um conjunto de respostas a gente chegou numa etapa aqui de que esse funcionário provavelmente ele tem uma chance de estar contaminado, eu vou mandar ele para a enfermaria para medir a temperatura, etc., fazer uma análise mais detalhada. A gente pode automaticamente, nesse momento, enviar um e-mail para o departamento de RH dizendo, ó, o funcionário tal foi para a enfermaria, ele vai estar ausente do trabalho essas horas, então já dispara um e-mail, por exemplo. Além disso, ele pode impedir que esse funcionário acesse com o cartão dele, com o crachá dele ali, que já tem acesso a um determinado ambiente, pode impedir que ele acesse esses ambientes, porque a gente pode revogar o acesso dele baseado nesse resultado. Então ele vai ter acesso somente à área da enfermaria, né? Enfim, esses são exemplos. A gente pode criar uma série de automações de procedimento baseado na resposta em cada etapa do procedimento, tá? Também, como as outras ferramentas, essa é uma solução que também pode ser usada para qualquer outra aplicação, né? Esses procedimentos são criados de maneira bem simples, usando drag and drop. Então, a gente arrasta um bloco para cá, digita qual que é a etapa desse procedimento, informa quais são as possíveis respostas para essa etapa e diz, se a resposta for essa, eu venho para esse caminho. Se for essa, vai para esse outro caminho. Enfim, a gente define isso tudo com drag and drop, de maneira bem simples. Então, a gente pode aplicar isso para qualquer tipo de procedimento, não só para a área de saúde, mas a gente pode aplicar, por exemplo, para fazer a manutenção da preventiva dos meus equipamentos, né? Então a gente pode colocar cada etapa da manutenção, cada etapa concluída vai ser registrada, né, com o tempo, eu vou verificar o intervalo aqui de uma etapa para outra, ou desde o início até o final do procedimento completo, tá? Então, com isso, eu posso ajudar os operadores a seguir um procedimento, seja de segurança, seja de manutenção, de saúde, qualquer coisa que seja, de maneira mais eficiente, minimizando as falhas, e a gente consegue também avaliar esse procedimento.
A gente pode ver se está demorando muito para ser concluído cada incidente que é gerado. E por que essa demora? Será que é o operador que tem que ser treinado ou será que é o procedimento que precisa ser melhorado, ele está muito burocrático? Enfim, te dá diversas outputs que podem ajudar nessas decisões. E como todas as ferramentas que a gente está falando aqui e todas as soluções de Genetec, tudo que gera eventos dentro do Security Center ou envia eventos para o Security Center, a gente pode ter um dashboard que consolida as informações e te dá indicadores ali atualizados em tempo real, né? Então, nesse exemplo aqui da triagem do hospital, a gente pode verificar informação de quantas pessoas passaram pela triagem, quantas pessoas foram liberadas, quantas pessoas foram encaminhadas para uma segunda checagem, quantas pessoas foram mandadas direto para não sei, para um quarto, né? Então a gente pode ter diversos indicadores de diversos tipos baseados nas informações coletadas ali, nesse caso, pelo Mission Control. Tá? E pegando o gancho aqui da triagem de hospital, né, do exemplo do hospital, a gente pode falar de algumas soluções aplicadas para hospitais. O Denis comentou um pouquinho também, mas nós podemos aplicar algumas soluções que vão ajudar nos desafios desse momento de pandemia, né, como o uso de EPI, a troca de EPI na periodicidade adequada, o uso racional desses equipamentos também, e outras necessidades que não são necessariamente ligadas a essa fase de pandemia, mas algumas que, por exemplo, vêm antes desse momento, como furto de medicamentos em hospitais, né? Então, um exemplo de solução é baseada em controle de acesso. Se existe uma recomendação do período, do intervalo de tempo para troca dos EPIs, é possível que a gente crie regras do controle de acesso, não só baseada em horas precisas, mas em intervalos de tempo também. Então a gente pode, se é necessário trocar os EPIs a cada 12 horas, é possível criar uma regra para que aquela pessoa que entrou na área onde ela pega os EPIs, ela não possa mais ter acesso àquela sala, àquele almoxarifado, antes de 12 horas. E também a gente pode gerar uma configuração para notificar a pessoa de que chegou aquelas 12 horas. Ó, já deu 12 horas, está na hora de você trocar o seu equipamento. Então, além de liberar o acesso, é possível gerar uma notificação para que essa pessoa ou para o gestor de uma equipe encaminhar, enviar a pessoa para troca de EPIs, né? E falando tanto de EPI quanto de medicamento, né, uma outra possibilidade é o gerenciamento de chaves, especificamente, chave física mesmo, chave dessas de colocar na fechadura e abrir, né? Pode existir uma sala para estocar, um ambiente para estocar os medicamentos, em que muitas pessoas têm que ter acesso para pegar medicamentos de uso mais corriqueiros ali, um analgésico, alguma coisa desse tipo, que pode ser controlada por um sistema de controle de acesso. Mas nessa mesma sala ou nessas mesmas salas, se pode haver mais de uma dentro de um complexo hospitalar, é possível ter um armário que vai guardar só os medicamentos mais restritos, mais caros, ou os mais visados aí pelas quadrilhas de furto de medicamento. E é possível controlar através de um painel, né, de um quadro de armazenamento de chaves, quem pode ter acesso a cada chave específica. Então, esse quadro é controlado também por controle de acesso, pode ser identificação biométrica, cartão, o que quer que seja. Então, para a pessoa conseguir abrir esse quadro, ele precisa se identificar, né? E depois de identificado e autorizado, né, o quadro já aberto, ele só pode pegar as chaves que ele tem especificamente autorização para utilizar. Então, se ele quiser pegar uma chave de um armário de medicamento controlado de um andar que ele não pode acessar, né, aquela chave vai ficar presa e não vai sair. Se ele forçar aquela chave a sair, vai gerar uma notificação, vai gerar um alarme, vai ficar identificado quem foi a pessoa que pegou essa chave, porque ele foi identificado antes para abrir
o quadro. E a gente pode também criar outras regras baseado nisso. A gente pode, por exemplo, uma pessoa que tenha a intenção para esconder os rastros de alguma coisa, ele vai pegar essa chave e vai sair para tirar uma cópia, voltar e devolver, né? A gente pode criar uma regra para que o acesso dessa pessoa fique bloqueado, ou seja, ele não pode sair de uma sala, não pode sair de uma ala do hospital, ou não pode sair do prédio, do complexo, se a chave estiver fora do local, né? Então, o acesso dele fica bloqueado. Também é possível gerar notificações e alertas se ele demorar mais do que o tempo pré-determinado para devolver a chave, ou se ele devolver a chave em um local errado. Enfim, é possível controlar toda essa questão de gerenciamento de chaves e automatizar uma série de ações aí também, né? E como a gente está vendo aqui, né, obviamente são soluções que podem ser aplicadas e muito bem aplicadas nesse momento, mas que continuarão tendo uma utilidade bastante relevante mesmo depois desse período de pandemia, quando tudo estiver solucionado. E, como toda ferramenta, como a gente já viu, a gente pode ter também os dashboards com indicadores, a gente pode saber quem é a pessoa que teve o maior número de acessos ali a uma determinada chave, qual que é o armário que está sendo mais utilizado, enfim, a gente pode ter diversos indicadores para gerar informações que podem ser úteis aí para a operação, ou para uma investigação, ou para a melhoria de processos em si, né? E, por último aqui, uma solução também que o Denis comentou, como minimizar o contato da equipe médica, equipe de enfermagem com pacientes, né? É possível utilizar câmeras de segurança convencionais com suporte áudio bidirecional ou intercomunicadores para realizar essas visitas, essas consultas aí de rotinas mais simples, né? Então, se a equipe médica ou de enfermagem vai passar para fazer perguntas básicas, né? Como está sentindo, como que dormiu à noite, coisas que não precisem de uma intervenção mais direta, né, que não seja necessário esse contato, é possível realizar de maneira remota. Isso mantém o cuidado com o paciente com o mesmo nível de qualidade. Isso minimiza o contato entre os funcionários e paciente, diminuindo então o risco dos próprios funcionários, o risco também de outros pacientes, já que esses funcionários podem entrar em contato com outros pacientes depois, pessoas de fora do hospital, família, conhecidos, etc. Então aumenta a segurança em geral, né? Segurança em relação à saúde, né, em geral, e também otimiza o uso de EPIs. Então, como não é necessário ter o contato direto, tão constante, é possível reduzir a quantidade de equipamentos de proteção individual que são utilizados aí para cada vez que você vai entrar em contato com um ou um grupo de pacientes, uma sequência de pacientes, né? Então, usando as tecnologias existentes, também é possível que a equipe médica ou de enfermagem estabeleça uma comunicação de áudio e vídeo, né, e faça as perguntas necessárias para o paciente, vendo ali a imagem desse paciente. E é possível até que o paciente também inicie essa comunicação. É possível que, através de um botão, o paciente chame a equipe para essa comunicação, para tirar alguma dúvida, alguma coisa mais simples, e um outro botão de emergência, por exemplo, como já existe hoje, né, nos quartos de hospitais, só que além de simplesmente acionar a equipe, isso pode também acionar ali a imagem do paciente para ter uma ideia, para a equipe ter uma ideia de qual que é o tipo de emergência, para saber se aquilo foi um alarme falso, o paciente queria tirar uma dúvida simples, apertou o botão de emergência sem querer. Enfim, é possível utilizar as ferramentas, né, para minimizar o contato, aumentar a segurança e otimizar o uso de equipamentos de proteção individual, tá? E, para resumir, né, se a gente puder extrair uma mensagem principal aqui dessa apresentação, eu acho que o Denis já colocou muito bem, né? A Genetec ela tem uma série de ferramentas e soluções
que foram adaptadas ou criadas para atender nesse momento de necessidade, mas que o objetivo é que elas durem, para que o investimento que for necessário ser feito não seja perdido logo depois que passar esse momento de pico, como o Denis comentou, ou depois que for resolvida plenamente a questão dessa pandemia, mas que elas sejam utilizadas para outras funções e que você consiga ter o retorno do investimento, né? E também aproveitando o máximo das soluções que já existem hoje instaladas, né? Para você não ter que colocar nenhuma coisa nova do zero que vai ser usada para aquela aplicação e depois acabou, né? Então, aproveitar as tecnologias existentes para minimizar o investimento necessário e todo investimento que for necessário, que for realizado, que ele seja realmente útil e que haja um retorno desse investimento com a utilização das mesmas soluções para outras aplicações. Bem, pessoal, então é isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje, e agora a gente vai abrir, como o Luiz comentou, para as perguntas e respostas, né? À vontade. Obrigado, Eric. Obrigado, Denis. Eu tive algumas perguntas aqui. O pessoal às vezes manda pergunta aqui para mim pelo WhatsApp. São muitas ferramentas. Então, vou tentar colocar aqui minha tela. Vamos lá, Eric. A primeira pergunta que eu tive aqui em relação à solução de gerenciamento de ocupação, isso é um analítico da Genetec ou é um parceiro que está desenvolvendo isso e está integrado com a Genetec? Legal. A Genetec ela tem a solução do gerenciamento de ocupação, que é o que dá os dados consolidados e gera os triggers ali para gerar as ações, mas tudo isso essas decisões e esses dados são gerados baseados em informações de sensores, né? Esses sensores podem ser de câmeras com contagem. A contagem baseada em vídeo, nós usamos a nossa solução da Genetec, né? Então nós temos o nosso próprio algoritmo de contagem de vídeo, mas também temos soluções de parceiros integradas que também geram essas informações, né? Então, seguindo o conceito aí de plataforma aberta, a gente também utiliza esse conceito de Open Platform também para essa solução de contagem de pessoas, tá? Bom. A outra pergunta também, Eric, é também em relação ao gerenciamento de ocupação. Se a gente indica algum fornecedor de câmera específico para esse analítico? Tá. Por ser justamente essa solução de plataforma aberta, a gente pode usar qualquer fonte de vídeo. Hoje a gente tem mais de 80 fabricantes homologados, certificados na solução. Que eu disse 70. É um pouquinho maior. Então, tá entre 70 e 80, tudo bem? Okay. Eu corrigi isso agora, vamos entre 70 e 80, ok? Tá bom. Então a gente tem essa quantidade muito grande de fabricantes homologados. Falando de devices aí desses fabricantes, a gente chega perto de 4.000 devices certificados, fora os protocolos abertos, né? ONVIF, ou RTSP, que seja. Então a gente pode usar qualquer fonte de vídeo para fazer a contagem baseado em videoanálise, tá? Então a gente é agnóstico em relação a qual fabricante utilizar para fazer a contagem e gerenciamento de ocupação baseado em vídeo. Não, isso eu acho que é uma coisa muito importante de falar disso, porque uma plataforma aberta dá flexibilidade no futuro, porque você não pode saber quem vai ficar no melhor do reconhecimento facial no futuro, qual é a melhor câmera que vai ficar no futuro. De esta maneira, a Genetec está tratando de ter uma coisa flexível, que você pode usar qualquer tipo de câmera ou qualquer tipo de aparelho que você precisa para a sua aplicação, né? Isso é importante, porque senão você pode se congelar como uma coisa que depois não vai ter jeito. Uma coisa importante também que eu vou falar aqui é que os equipamentos, especialmente as câmeras, precisam ser homologados como ONVIF, hein? Isso é um padrão que é um padrão universal, mundial, e todos os fabricantes da câmera fazem parte do ONVIF. Se você vai comprar uma câmera que não tem isso agora,
talvez daqui 2, 3 anos vai ter uma nova aplicação que você não vai conseguir fazer porque você não está do modelo, não está do padrão da Anvif. Bom ponto, Denis. Também tem outra questão aqui, um pouquinho técnica, Eric, é quando usar o analítico embarcado ou de maneira central no servidor? Tá, essa é uma pergunta bastante recorrente, é uma pergunta que não tem uma resposta absoluta, uma resposta correta, né? Isso é muito relativo, depende bastante de cada caso, né? Você pode ter uma solução já implantada com diversas câmeras que não tem nenhuma videoanálise embarcada nessas câmeras. E para não ter que reinvestir em algo que você já investiu, as câmeras ainda te atendem bem em outras necessidades, você pode então usar o analítico centralizado, né? Embarcado no servidor e não nas câmeras. Se for uma solução completamente nova, você pode optar pela analítico embarcado na câmera para desonerar o processamento do servidor, né? Deixar isso distribuído e deixar o servidor mais leve, um servidor com custo mais baixo. Mas outras coisas também podem influenciar, né? Não só o custo, mas parte técnica também. Se você tem estabelecimentos espalhados aí em locais geograficamente distintos. Então, se você tiver restrição de banda e tiver que processar isso num local central, você não vai enviar necessariamente o vídeo com a qualidade necessária para atingir o nível adequado de acuracidade, talvez, da videoanálise. Então, talvez seja necessário usar na borda. Então, realmente, isso depende de cada caso. As duas alternativas têm aplicação, uma coisa não vai necessariamente matar a outra, né? E elas podem, inclusive, ser usadas de maneira híbrida. Eu posso ter parte na borda e parte centralizada. Então, depende muito de cada projeto. Tá ótimo. Outra pergunta aqui, Denis ou Eric, acho que essa aqui é menos técnica, né? Sobre o Mission Control. Perguntaram quais os mercados ou os verticais que essa solução pode ser mais aplicada, tá? Se temos clientes usando isso no Brasil ou na América Latina, eu não sei se a gente pode mencionar nomes aqui, e se a Genetec tem treinamento dessa ferramenta em português ou espanhol. Vamos para a primeira aqui, quais são os mercados? Vou falar uma coisa aqui, que depois eu acho que o Henrique pode falar mais, ok? Só posso dizer como começou tudo isso, o Mission Control começou como aeroporto, aplicação do aeroporto. Eu acho que o primeiro foi o aeroporto de Toronto, em Canadá. E tive também, eu acho, Amsterdã, aeroporto de Amsterdã. E por que isso? Porque eu acho que dentro dos aeroportos, o problema, por exemplo, eu falei com uma pessoa da Toronto, o problema que ele tive lá, que você tem empregado lá que está dentro do aeroporto por 10 anos, só ele sabe se vai ter o alarme disso, como um vídeo disso, como uma porta aberta disso, que estão 3, 4, 5 sinais que eles vão receber do centro de monitoramento. O rapaz que tem experiência diz, isso não é importante, isso porque tem uma porta lá que está aberta, vou ligar para a X e vou pedir ali para fechar isso. Ponto. Mas o problema disso é que se o rapaz não está lá, e que é um novo empregado, ele não sabe isso. So, ele precisava de ter um sistema automático para colocar o processo que se uma alarme A vai acontecer como um problema do controle de acesso B, tudo isso, aqui é a coisas que você precisa fazer. So, começou como aeroporto, mas agora tem mais aplicação, acho, Ulrike, não? Bancos, sim, né? Eu acho que é muito usado também, né, velho? Para a área de segurança em si, então, começou com o aeroporto, o banco é muito usado, a gente tem empresa de transporte de pessoas também já usando isso aqui no Brasil, né? Mas as verticais que podem ser usadas, eu acho que são todas, né? Porque, como eu comentei no exemplo ali da triagem de hospital, você pode criar procedimento para literalmente qualquer necessidade, não só para a parte de segurança, um procedimento de segurança, mas procedimentos eventualmente para agilizar um processo burocrático, né? Um exemplo, você pode
todo ano criar um procedimento que se inicia automaticamente para se fazer a checagem de todos os extintores, para ver se a validade está ok, se o lacre está tudo certinho, que é uma coisa importante, é necessária, caso contrário você pode ter o seu estabelecimento fechado até, né? Pode não ser proibido de funcionar, e é algo burocrático que você pode automatizar, pode pelo menos automatizar parte desse processo com o Mission Control, né? Então, em resumo, as verticais podem ser várias, diversas, a criatividade é o limite para a criação dos procedimentos. E a última parte aqui da pergunta, sim, a gente tem treinamento do Mission Control aqui no Brasil, em português, né? Então, todos os treinamentos estão sendo feitos online agora por conta disso, né? Então a gente continua treinando os parceiros, etc., sem a necessidade de expor ninguém ao risco, e o Mission Control é um dos treinamentos que é feito também online. Quero falar de uma coisa aqui, porque eu acho que o Mission Control é provavelmente o melhor exemplo que o sistema antigo de videomonitoramento, você tinha uma câmera lá e estava mais ou menos para a segurança do prédio, a segurança do aeroporto, e tinha uma pessoa lá que estava olhando as imagens e tentando de pegar as pessoas ladrões, esse tipo de coisa. Hoje, isso mudou completamente. E antigamente, você vai vender uma câmera para um banco, para o aeroporto, para uma loja, estava tudo a mesma câmera. E toda a mesma aplicação, só para ver a imagem. Mas hoje, como as coisas, por exemplo, do Mission Control, estamos envolvidos mais e mais e mais dentro das operações da empresa. Só a câmera agora não é só para a imagem, a câmera é uma ferramenta para ajudar você dentro das operações de você. So, isso é muito, muito diferente, porque disso que a Genetec ele começou a colocar business development, vendedor também, por verticais. Porque antigamente, se só foi uma imagem, você pode vender a mesma câmera para todos. Mas hoje, porque somos envolvidos dentro das operações de um aeroporto, do banco, de uma loja, é completamente diferente de um para outro. So, isso é uma tendência do mercado, uma mudança muito, muito grande, acho. Que precisamos envolver muito mais do lado do fornecedor, dentro do negócio do cliente, dentro do negócio do end user, para ver exatamente como podemos ajudar ele a fazer o melhor negócio e de aumentar também os lucros da empresa dele. O Eric, acho que a última pergunta que eu tenho aqui, nós podemos ver esse dashboard do Mission Control também no app mobile? Não, os dashboards, por enquanto, eles são na aplicação desktop, né? Na aplicação mobile, você consegue ter algumas ferramentas de operação, não é simplesmente um client, né, que você se conecta e vê câmera, ele é baseado em mapas, pode receber os eventos nele, etc., mas os dashboards não. Os dashboards eles são acessados ali pela aplicação desktop somente, tá? A gente tem em roadmap a utilização de uma parte do dashboards para a nossa aplicação web. Isso deve sair no final desse ano, no começo do próximo. Né, que aí, por ser web, né, usando HTML5, a gente vai conseguir também acessar em outros tipos de dispositivo, mas por hora na aplicação desktop só, tá? Tá ótimo. Gente, aqui ao lado no chat eu coloquei o site de treinamento da Genetec, então se vocês quiserem saber quais são as datas da próxima certificação de Mission Control e de outras certificações também, é só vocês entrarem, selecionarem Brasil, e também coloquei aqui o meu e-mail lvieira@genetec.com. Se tiverem outras perguntas que vocês tenham, alguma dúvida, pode mandar um e-mail para mim, que eu direciono para o Eric, para o Denis, para o Pierre, para quem a gente tiver que falar para responder vocês, tá bom? O Eric, mais alguma coisa? Denis? Não, para mim está ok. Sim, para mim também, Bom. eu também fico à disposição. O Luiz colocou o e-mail dele, se quiser colocar o meu também para alguma pergunta mais técnica, Luiz, pode ficar à vontade, tá? Então. O eric@genetec.com, né? É o Melo. Acho que eu posso colocar também, né? Eu já botei besteira.
Esse Beleza. primeiro eric@genetec, por favor, desconsiderem que não vai chegar. Então é umelo@genetec.com. Bom, queria agradecer a presença de todos, agradecer o Eric, o Denis e todo mundo que estava envolvido aí nesse painel, nessa discussão, nessa apresentação. E estamos abertos aí a qualquer tipo de negociação, né, para conhecer melhor o cliente final de vocês. Denis, quer falar mais alguma coisa? Não, tudo bem. Se tem problema ou qualquer tipo de coisa. Agora, eu sei que é um pouco complicado porque do convite, mas temos um escritório aqui na Avenida Paulista e temos sistema que podemos demonstrar para vocês a aplicação, como funciona o software da Genetec, blá, 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 blá. E só comunicar com nós se podemos fazer uma coisa, uma visita, que você poderia ver as aplicações que temos aqui. Eu queria só complementar rapidinho. Uma coisa interessante que a gente vai explorar bastante é se você tem uma aplicação que você está usando num cliente final, ou se você é um cliente final, às vezes, se você puder mandar um vídeo rápido de 20 segundos para a gente, depois vocês podem me chamar por e-mail, é bem importante a gente compartilhar, né? O Eric mostrou alguma dessas aplicações, mas a gente sabe que o mercado está usando soluções de maneiras que às vezes a gente nem pensou. Eu queria deixar isso aqui. O Eric, desculpa aí. Imagina, e só para completar também o que o Denis falou, né, como a gente tem tá nesse momento complicado aqui, que eventualmente sair para uma visita presencial é complicado, a gente também tem feito demonstrações online, né, então a gente tem sistemas, a gente pode agendar isso e fazer a demonstração desse Experience Center virtual e focar tanto na aplicação ou dar um overview geral da solução também online, tá? Então a gente pode fazer dessa forma. Eu acho também o que o Luiz estava falando do short video sobre as aplicações que você tem. O Luiz liberou um orçamento para o primeiro preço aqui, é de R$1 milhão. Se ele vai fazer uma coisa lá, o primeiro pode ser R$1 milhão. Isso, não, Luiz? Não, eu estou ao vivo aqui no 1 milhão, só se for um milho grande, porque 1 milhão não dá, não. Mas a gente está pensando em fazer uma campanha de uma ideia de desenvolver, né, para que todo mundo possa compartilhar essas aplicações, que a gente acha muito importante não só a Genetec mostrar, mas a maioria dessas soluções, né, Eric, às vezes o mercado que começou a fazer e a gente vamos dizer assim, desenvolveu, né, aprimorou, mas muitas vezes a gente escuta, na maioria do mercado, para lançar alguma coisa. A gente pode citar diversos exemplos. Aqui a gente já está com o horário apertado, a gente faz diversos exemplos que funcionam dessa forma, né? Que se originou no mercado uma solução que a gente criou e aperfeiçoou, né? Só dessa que a gente falou aqui, um exemplo aqui é aquele relatório de proximidade. A demanda surgiu de um cliente nosso. Legal. Bom, gente, obrigado aí, uma boa tarde para todos e nos vemos em breve. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado. Até logo.